Pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai falar, como diz o título, né, de orientação a objetos com PHP. Para isso a gente vai precisar de um ambiente já configurado, tá? Se você não sabe como configurar um ambiente com PHP, MySQL, Apache e o Eclipse, dá uma olhada, tem vídeo aqui no meu canal, eu vou colocar o link na descrição e aqui no vídeo também. É só clicar lá e dar uma olhadinha e depois volta para cá, beleza? Então vamos lá. E se você não sabe orientação a objeto, eu também vou colocar um link ali embaixo do vídeo ou no próprio vídeo aqui para você também dar uma olhada lá no primeiro vídeo de orientação a objeto, que já vai dar uma ajuda super boa aqui para a gente continuar em frente e fazer o que tem que fazer, ok? Bom, ambiente setado, tudo pronto, já sabemos algumas coisas de orientação a objeto. Vamos criar um projeto aqui no Eclipse. Primeira coisa, você vem aqui em File, New, PHP Project. Vamos criar o projeto. O nome do projeto a gente coloca aqui, vai ser OO. Criamos o projeto criado, já foi criado na parte certa, ali eu já configurei isso antes. E agora vamos criar a nossa primeira classe. Nossa primeira classe vai estar contida dentro de um arquivo index.php. Por quê? Porque o index.php é sempre o primeiro arquivo a ser executado no nosso site, ou index.html, ou enfim, certo? Então vamos lá. Vou dar o atalho, vou fazer de forma diferente aqui. Vou usar o atalho Ctrl N de navio e escolher aqui PHP, tá? Escolho a opção PHP File, dou um Enter. Ele vai pedir o que eu quero, da forma como eu quero criar o meu arquivo, é só dar outro Enter, ele vai criar tranquilamente. Vai abrir essa telinha e aí eu vou criar uma classe, tá? Vou criar uma classe aqui, é só colocar class e coloco o nome dela. O nome da classe vai ser primata. Por quê? Porque eu vou falar de nós, seres humanos, e nós somos primatas, certo? Legal. Class primata. Simples assim, tá? O que é uma classe, pessoal? Só para relembrar. Uma classe é um modelo de alguma coisa que vai ser usada, tá? Ela não é a coisa a ser usada, tudo bem? Às vezes é, mas calma, a gente chega lá, tá? Então, o modelo enfim, o modelo é a classe é o modelo, essa coisa toda, de algo que vai ser usado, mas não é o algo em si, tudo bem? Eu errei aqui na hora de nomear o arquivo, coloquei new file, mas tudo bem, a gente renomeia aqui, dá um F2, né, para renomear, dá um index aqui, ele vai ficar com essa frescura aqui, tudo bem, dá ok, beleza, não salvou, tinha que salvar antes, não tem problema, vamos em frente aqui, e ok. Vai renomear, tudo bonitinho, agora já está no index.php. Então vamos lá, só para exemplificar, tá, pessoal? A gente já vai partir para uma parte mais prática, mas só para exemplificar como é que eu crio objetos, tá? Então vamos lá. Vamos pensar que aqui nós somos primatas e, como primatas, todos nós temos uma mente, né? Private mente. Mente não de mentir, né? Mas sim de mentalidade, de cérebro, de software rodando nesse computador aquoso que a gente chama de cérebro, né? E como primatas, todos nós temos cor do olho, por exemplo, tá? A mente é privada, né? Porque olhando para a pessoa, olhando para qualquer outro primata, você não sabe o que ele está pensando, certo? Então, tudo bem, a gente coloca como privadamente. Agora, a cor do olho é pública, tá? Só cuidado na hora de olhar nos olhos de um gorila, que você pode morrer, tá? Não olhe nos olhos de um gorila diretamente, tá? Só uma dica. Bom, enfim, privatemente e public, cor do olho é só um exemplo, tá? Eu sei que os primatas têm muito mais características, aquela coisa toda, a gente sabe, tá? Enfim, e vamos fazer um exemplo aqui também de método construtor, né? O que é um método construtor? É um método que quando eu instancio a classe, né, ele é executado automaticamente, tá? Então, como que seria a instanciação de um primata, né? Quando ele nasce lá, o bebezinho primata, lá, o macaquinho, ou o ser humaninho, ou enfim, aquela coisinha que nós temos cuticute lá, que quando um mamífero nasce é tão bonitinho, tá? Então, quando eu instancio a classe primata, quando nasce um novo primata, eu tenho que executar algumas coisas, tá? Então, quando eu instancio a classe primata, quando eu crio um novo primata a partir deste modelo, né, o método construtor vai ser executado automaticamente. E o que a gente vai chamar aqui no método construtor? Bom, a gente vai chamar o método respirar. Tudo bem? O método respirar, né? Tem que respirar, senão morre, certo?
Legal, mas não existe o método respirar. Então, tudo bem, vamos criar um método respirar aqui. Public function respirar. Tudo bem? E aí, quando respira, sei lá o que acontece quando respira aí. Quer dizer, eu sei, mas enfim. Vamos colocar aqui, echo. Sei lá, aquela coisa toda, tá? Beleza. Então, tá aqui. Então, toda vez que um bichinho, um primata nascer, ele vai respirar automaticamente, tá? Isso, o método construtor é um método que é chamado automaticamente quando você instancia, né? Quando você cria um objeto a partir de uma classe. Instanciar e criar um objeto é a mesma coisa. Tudo bem? Legal. Agora vamos imaginar aí que estamos no ano, sei lá, 200.017 aí, sei lá, né? Há muito, muito tempo no futuro, e que os primatas tenham desenvolvido uma capacidade incrível de ter uma mente coletiva. Ele vai ter a sua mente própria, lógico, né? Mas também vai ter uma parte da sua mente que ele compartilha via telepatia, via Wi-Fi, sei lá, você escolhe a mídia que você quer, tá? Essa propriedade, vamos dizer que ela é a mente coletiva, tá? E olha só, eu vou declarar ela diferente, tá? Então vamos lá, private static, tá? Essa é a palavra-chave, mente coletiva, ok? Mente coletiva. O que seria uma mente coletiva? Uma mente que, se eu coloco alguma coisa aqui, todo mundo fica sabendo. Se a mente coletiva é modificada para um, a mente coletiva é modificada para todos. Tudo bem? Você concorda que quando eu e você temos mentes separadas, né, independentes, a gente pode até se comunicar via fala, mas o conteúdo da nossa cachola aqui, do nosso querido computador aquoso e cinzento aqui chamado cérebro, é diferente, necessariamente diferente. A gente não compartilha, né, todos os nossos pensamentos. Tudo bem? Legal. Só que é o seguinte, e se a gente compartilhasse, né? E se a gente pudesse compartilhar? É aí que entra as propriedades estáticas, tudo bem? As propriedades que não são estáticas, elas variam e têm conteúdos próprios para cada instância da classe, né? Para cada objeto, certo? Mas as propriedades estáticas não. Elas são compartilhadas por todos os objetos. É como se eu, você, todo mundo no planeta, todos os seres humanos ou primatas, enfim, tivesse uma mente coletiva que a gente pudesse colocar e tirar coisas de lá e pudesse compartilhar livremente assim, sem precisar usar a fala, tá? A gente teria nossa mente particular, que seria diferente de indivíduo para indivíduo, mas a mente coletiva seria compartilhada por todos, ou seja, se um modifica, modifica em todo mundo. Se todo mundo modifica, modifica no um e assim por diante. Tudo bem? Então essas coisas que a gente chama que essas propriedades, né, que todos os objetos compartilham de forma igual, que não há variação, a gente chama de propriedades estáticas. Tudo bem? E a gente vai usar isso quando a gente for fazer uma classe de banco de dados e eu vou explicar por quê. Tudo bem? Vamos lá, mas vamos criar um exemplo aí, né? Vamos criar um bagulhinho aí. Vamos criar aqui, sei lá, pessoa igual a new primata. Afinal de contas, somos primata, certo? Então vamos lá, pessoa igual a new primata. Legal. Criei uma pessoa, tá? Quando esse new primata for executado, esse método construtor vai ser executado automaticamente. Então ele vai respirar, certo? Legal. Vamos criar aqui na classe primata, vamos deixar nossa mente coletiva pública, tá? Porque todo mundo pode ver, né? Em tese, assim. Alguém pode chegar lá e, enfim, fazer o upload de alguma informação. Vamos pensar assim, tá? Depois você vai ver por que eu coloquei público. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar um método aqui também na classe chamado ouvir, né? O método vai ser ouvir. Por que eu vou criar um método ouvir? Para adicionar coisas na nossa mente privada, não na nossa mente coletiva, ali, na nossa propriedade de mente aqui, porque ela é privada, ela não é acessível, né? Então eu preciso de um método, eu preciso de uma função que atualize essa propriedade. Então vamos lá. Ouvir, né? A gente coloca coisas na mente ouvindo as pessoas, né? Então vamos lá. Vamos colocar a variável aqui, ideia, que agora não tem mais acento, né? Com essa reforma idiota da língua portuguesa, mas tudo bem. Podia ter feito coisas muito mais legais, mas deixa pra lá, né?
Vamos lá. Então, a minha mente vai ser igual a ideia, tá? Lembrando, pessoal, lá no Java, assim como aqui no PHP, a gente tem a palavra-chave diz, tá? Mas no Java não tem o cifrão. Diz é uma coisa, é uma referência ao próprio objeto, né? Tipo, se você falar diz, fale, você vai falar. Se outra pessoa receber o mesmo comando, aquela pessoa vai falar, né? Diz é a mesma coisa que poderia colocar meu, né? Meal não, meu. Ou nesse caso, minha mente, né? Cada objeto vai ter a sua própria mente. Então a gente pode dizer diz mente, a gente está se referindo à propriedade ou à mente do próprio objeto, tá? Então eu estou colocando uma ideia dentro da mente, tudo bem? Legal. Então vamos fazer essa pessoa aqui, essa pessoa, pessoinha, ouvir alguma coisa, né? Ouvir a ideia. Então vamos ouvir a ideia. Sei lá. Fazer propaganda aqui, vai. Política de verdade não se faz com políticos, e sim com o povão. Olha só que revolucionário, né? Enfim, política de verdade não se faz com políticos, e sim com o povão. Isso aí, poder popular, people. Mas vamos lá. Enfim, e aí vai ter essa ideia, né, na mente da pessoa. Agora vamos colocar alguma coisa na mente coletiva de todos os primatas. Olha que interessante. Pessoa, setinha. Quais as coisas que eu tenho aqui? Tenho cor do olho e tenho esse daqui. Só que para acessar uma propriedade privada, desculpa pessoal, para acessar uma propriedade estática, uma propriedade enfim, que é coletiva ali, eu não coloco setinha, tá? Eu vou colocar dois pontos, dois pontos. E aí sim vai aparecer a mente coletiva. Na mente coletiva, eu vou colocar, sei lá, batata. Batata. Ou, como diria nosso querido amigo da cidade de Springfield, rosquinhas. Tudo bem? Rosquinhas. Contanto que sejam veganas, tá valendo. Legal. Agora, e daí? Né? O que vai aparecer na minha linha de na minha página quando eu executar essa bodega aqui? Vai aparecer só o respirar, o eixo. Oh, tá? Mas calma, vou criar uma outra instância aqui da classe primata. Vou chamar de pessoa 2. E aí vamos criar aqui, né? New primata. Beleza. Vai aparecer outro A lá na minha página, né? Normal, tá? E é isso aqui o seguinte, eu vou pedir para essa pessoa, eu vou pedir para dar um eco, né? Vou pedir para exibir lá na minha página a mente coletiva dessa pessoa, né? A mente coletiva dessa pessoa é um pouco contraditório, mas a propriedade mente coletiva dessa instância da classe, tá? Para vocês verem o que acontece. Legal. E depois que a gente exibir, vai ficar assim mesmo, tudo bem? Vamos colocar só um BR aqui, né? Ruê, para quem entende a piada aí, só para, enfim, para as coisas ficarem uma embaixo da outra, para depois a gente não ficar, enfim, zoado aqui em termos de visualização. Legal. Então, olha só, criamos um modelo, certo? Classe é um modelo de alguma coisa que eu quero fazer, certo? Nesse modelo eu vou ter uma mente individual, né? Essa mente ela pode variar de objeto para objeto, de instância de classe para instância de classe. Eu vou ter uma mente coletiva que é estática, ou seja, esse valor vai ser compartilhado por todos os objetos. E vou ter uma propriedade chamada cor do olho, tá? Que é público e que vai variar de objeto para objeto. Que pode variar, né? Não necessariamente varia. Tudo bem? E eu tenho um método construtor que vai ser executado automaticamente quando eu instanciar, quando eu criar um objeto a partir do meu modelo, da minha classe. Beleza? E aí esse método construtor, quando for executado, vai mandar o nosso amiguinho primata respirar. Eu também tenho um método chamado ouvir, né, que altera a minha mente particular, a mente particular do objeto, né, essa mente que é privada e que pode variar de objeto para objeto. Tudo bem? Legal. Aqui, antes de continuar, né, vamos lá. Vamos colocar aqui pessoa 2 e colocar uma ideia diferente na cabeça desse cara aqui. Vamos lá, ele vai ouvir o quê? Ele vai ouvir que... Deixa eu ver, o que ele pode ouvir, people? O que ele pode ouvir nessa bodega aqui? Ele pode ouvir Renato Russo.
Gente estranha. Festa estranha, né? O bagulho lá, a música dele lá. Festa estranha. Eita desgrama. Com gente esquisita. Eu não tô legal, aquela coisa toda, né? Vamos colocar um BR aqui, ruê, ruê. Ótimo. Beleza, tamo aí. Tá tudo bonitinho, tá tudo funcionando. Aparentemente não tem nenhum erro de programação, né? Olha que bonitinho, o Eclipse já deixa tudo da hora pra gente fazer. E agora vamos executar essa bodega e ver no que dá. Vamos lá. Rodando. Um momentinho. Aê. Abrindo meu querido Firefox. E olha só. Ficou parecendo um negócio meio pornô, mas tudo bem. Deixa pra lá, né? Apareceu primeiro porque o nosso mamífero, o nosso primata, geralmente é mamífero, acho que todos os primatas são mamíferos, enfim, né? Apareceu primeiro por quê? Porque eu instanciei um primata aqui. Quando eu instancio o primata, ele já executa o método construtor dessa classe aqui e manda respirar. E aí vai aparecer no navegador. Depois eu instanciei o outro, né? Coisa e tal. E aí apareceu de novo. E agora olha que interessante. Eu não coloquei rosquinhas aqui na mente coletiva da variável pessoa, mas quando eu mandei exibir a mesma propriedade na variável pessoas 2, também apareceu rosquinhas. Por que apareceu rosquinhas? Porque essa é uma propriedade estática. O valor dela é compartilhado entre todas as instâncias daquela mesma classe. Eu posso ter 1.254 instâncias. Nesse caso, todas elas vão estar com valor rosquinhas. Tá? E se uma delas alterar o valor de rosquinhas para, sei lá, palmito, sei lá, todas vão ter o mesmo valor chamado palmito. Tudo bem? Outra coisa, eu não preciso manipular uma instância específica para mudar a mente coletiva. Eu posso fazer assim, olha que legal. Eu posso pegar aqui a classe primata. Vamos colocar até aqui primata, dois pontinhos, mente coletiva. E aí, sei lá, empada de palmito. É gostoso, tá, people? Empada de palmito. Empada de palmito, tá? E aí que eu posso fazer, Eu posso, sem ser nenhuma das instâncias, ou seja, é como se eu tivesse um Wi-Fi ali, um Wi-Fi coletivo, vou até apagar esse aqui da rosquinhas, tá? E falar assim, ô mente coletiva, agora a partir de agora você vai ter uma empada de palmito e todo mundo vai pensar nisso na mente coletiva. Vamos fazer um testezinho? Vamos lá? Salvei, vou dar uma atualizada. Olha só, eu não precisei manipular um objeto específico. Eu manipulei apenas a propriedade na própria classe. Tudo bem? Ou seja, propriedades estáticas e métodos também, tá? A gente pode criar métodos, propriedades estáticas, essa coisa toda, tá? Métodos e propriedades estáticos não precisam de instanciação para serem usados, tá? Por exemplo, o método respirar, ele precisa que eu instancie a classe primata para poder usar ele. O método ouvir, a mesma coisa. Mas, se eu tiver uma propriedade ou um método que tenha static na frente, sei lá, assim, por exemplo, tudo bem? Eu não preciso instanciar para usar, tá? Tudo bem? Mas muito cuidado. Quando é que a gente usa propriedades estáticas e métodos estáticos? Quando a gente precisa centralizar alguma coisa, tornar, criar um repositório central para todos os objetos para alguma coisa. No nosso caso aqui é a mente coletiva. É legal que se a mente é coletiva, todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem que estar sincronizado ali e ver a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Legal. Por que eu falei isso? Porque a gente vai começar agora a desenvolver, né? A gente vai começar a desenvolver sites orientados a objetos, tá? Usando classes, essas coisas todas. E aí a gente vai usar algumas propriedades e métodos estáticos que vão ser muito úteis, tá? Eles vão garantir que a gente centralize, por exemplo, todos os acessos a banco de dados, todos os acessos à conexão, enfim, a configurações, a carregamento de configurações, a gravação de configurações, etc, etc, etc. Tá? E aí, para isso, a gente vai usar propriedades e métodos estáticos. Tudo bem? Então, eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Vai ter uma segunda parte, é lógico, né? Não vamos, isso aqui não é um site aqui nem na China,
tá? Mas a gente vai fazer um sitezinho simplesinho, mas esse vai ser na próxima parte do vídeo, que esse aqui já tá ficando bem grande, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês assistam os vídeos que eu indiquei, porque senão vocês vão meio que boiar na maionese aqui, tá? E espero que eu tenha ajudado e até mais.